braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços
acreditamos sempre que Deus é bom e a tua bondade é soberana sobre nossas vidas. Estamos aqui para engrandecer o nome santo do Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero saudar todos vocês que estão aqui ou que estão em casa participando desse culto, assistindo. A gente assiste filmes, assiste novela, assiste outras coisas, mas quando você está no lugar para adorar a Deus e cultuar a Deus, isso quer dizer que, querendo você ou não, algo vai sair de você, algo sobrenatural vai acontecer, porque nós estamos aqui para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E além disso, Ele morreu na cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e até a morte Ele venceu. Então tudo está no poder e está na mão do nosso Deus. Acreditando nisso, eu quero saudar todos vocês com uma boa noite de salvação, a paz do Senhor Jesus Cristo, e que Ele reina sobre nossa casa, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Amém? Nós somos da Igreja Pentecostal da Última Hora no Brasil. Estamos aqui no estacionamento da nossa igreja. E eu dei uma olhada aqui na hora que eu estava louvando esse primeiro louvor, e eu vi algo acontecendo em Curitiba com o pastor Raik Carmelo, Guilherme Batista, que eles estão com uma novidade no Brasil que chama o culto driving. Qual é o culto driving? Que os irmãos ficam no carro, porque não pode ter o contato físico. Então eles arrumaram um estacionamento muito grande e os irmãos ficam no carro enquanto o preletor, os cantores façam a sua adoração a Deus. O pessoal fica no carro, e eu vi aqui hoje que nós temos essa capacidade de fazer isso. Se a gente organizar, tem como fazer e lotar esse estacionamento de carro. Então, se você que está do outro lado aí quer conhecer a nossa igreja, nós estamos aqui no Jardim Florense 2, na entrada do Jardim Florense 2, na Avenida João Boy do Lope. Estamos aqui num pedacinho, no espaço da nossa igreja, adorando a Deus. Igrejas podem se fechar, mas adorador não cala a boca. Adoradores não se fecham em casa. Adoradores, nada pode calar um adorador. Aquele louvor todo mundo conhece, e isso é pura realidade. Nada pode. A única coisa que pode é se quando eu mesmo não quero, porque o nosso Deus, Ele deu pra gente o livre-arbítrio, e quando eu não quero, o nosso Deus respeita. Só que uma coisa interessante, Paulo, que nós conversamos essa semana, é que quando Deus apontou o dedo para alguém e escolheu, aí acabou, você não tem escolha, você está predestinado àquilo que Deus determinou para você, querendo você ou não. Então, se talvez você está do outro lado aí e escolheu não fazer nada e está sofrendo, quero te contar uma novidade. Deus apontou o dedo para a tua vida e falou: você vai ser um adorador. Então não adianta você espernear, não adianta você querer correr para um lado para o outro. Isso não quer dizer que o nosso Deus faz acepção de pessoas. Só que muitos são chamados, só que poucos são escolhidos. Vai entender Deus? Nós que somos crentes não conseguimos entender. Então o que nós podemos fazer é viver e adorar a Deus todo dia. Tem dia que eu acordo bem, mas tem dia que eu acordo mal, e Deus nos entende. Então o que eu posso falar para você? Se entrega e adore a Ele em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Não entendo o meu
de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço.
Porque o apóstolo Paulo disse: quando bem eu quero fazer, o mal eu já pratiquei. E seguindo esse pensamento do nosso apóstolo Paulo, eu quero que você abra a tua Bíblia agora, bem rápido. Depois o nosso irmão Juliano vai dar uma saudação aqui. Mas Deus tocou no meu coração. E eu vou ler a palavra do Senhor que está no livro de Romanos. Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Roma, que todo mundo conhece, que é Romanos capítulo 12, e versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra poderosa, porque o apóstolo Paulo estava numa situação, a igreja de Roma estava numa situação um detalhe bem complicado para a igreja, porque enquanto a igreja estava querendo sobreviver, o povo daquela época estava como se fosse hoje, numa blasfêmia contra o nosso Deus, uma bagunça total. Ninguém sabia quem era homem, quem era mulher. Quando uma pessoa ia se banhar numa nascente, era perigoso ali no meio da rua acontecer atos sexuais entre homens, entre mulheres e entre animais. E então estava numa situação difícil. Além disso, quando aquele povo descobria que existia um cristão, eles pegavam como exemplo, jogavam numa arena e faziam coisas que todo mundo que é evangélico sabe qual era: colocar os leões para cima deles. Além disso, existiam mulheres adoradoras, como você que está do outro lado, que quando era descoberta que você prestava adoração a um único Deus, você era colocada, se você fosse daquela época, como uma tocha humana para clarear o caminho das pessoas nobres daquela época. Então imagina, você quer adorar a Deus, só que precisa se esconder. Você quer adorar a Deus, mas precisam fazer isso sigilosamente. Ou se você quisesse fazer a vontade da carne, você poderia ficar à vontade. Não existia discriminação para a vontade da carne, mas existia discriminação para adorar ao único Deus. Então o apóstolo Paulo, ele chega para aquela igreja e fala: eu peço por favor. Ele está implorando para aquela igreja, para que ela não se deixe levar pelo que acontecia naquela época. Qual era? Ou você adora a Deus e morre, ou você não precisa adorar a Deus e curte a vida. E querendo ou não, talvez o seu subconsciente não deixa você viajar nas ideias, ou então talvez o inimigo feche a sua cabeça. Hoje estamos quase nesse ponto. Não falta muita coisa. Quer viver o que o mundo deixa viver? Vive à vontade, não tem discriminação. Não tem discriminação de gênero hoje. Mas se você proclamar a sua fé, dependendo do lugar, é perigoso você ser proibido em abrir a sua boca. E naquela época o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquela igreja: eu peço, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, que quando você estiver escondido aí, você faça o melhor de você para Deus. A situação, o local não pode te prender, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. O nosso Deus, ele não, uma coisa que eu aprendi é que o nosso Deus, ele não se envolve com a nossa emoção. O nosso Deus, ele não está preocupado com o meu emocional. O nosso Deus, ele está preocupado com a nossa fé e com a nossa obra. Nós humanos vivemos o emocional, e Deus está preocupado com o que eu vou fazer para fazer a obra dele. É simples. Então naquela época o apóstolo Paulo estava preocupado. Aí eu estudando a Bíblia há muito tempo atrás, eu fui pegar algumas coisas
exemplo. Pessoas que poderiam e tinham justificativa de abandonar o que Deus tinha para eles. Nós temos Daniel, nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos José, nós temos várias situações na Bíblia que mostram que tranquilamente, com toda a justificativa humana, eles poderiam ter abandonado a fé e o projeto de Deus não ter acontecido na vida deles. Quer um exemplo? José, quando estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou contra ele, e naquela época não era uma coisa absurda, era normal isso acontecer. A mulher quer deitar com o seu criado, ela poderia. O marido, o homem da casa querer deitar com a sua criada, poderia, porque ele era dono, era propriedade dele. Então, isso era normal. Então, José tinha justificativa para o pecado. José tinha justificativa para o erro. Só que José tinha algo na vida dele que era expectativa em Deus. E que quando você cria expectativa em Deus, nada justifica o erro. Quer mais? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham expectativa boa, mesmo em situações difíceis. Quer um exemplo? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego está no meio daquela multidão e o pessoal fala assim: nós vamos tocar trombeta e quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Eles não se prostraram. E além disso, o rei pergunta para ele: e aí, não vai se prostrar? Teve um mais abusado entre eles que falou: esse assunto eu não vou nem conversar com você, rei. Sabe por quê? Porque ele tinha expectativa em Deus. Ele falou: fica tranquilo, nós não vamos se prostrar, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus vai nos livrar. E a situação era difícil, a situação era a pior possível, porque era o final da vida. Aí quando fala do final da vida, nós ficamos tremendo de medo, porque nós podemos morrer, é o final da vida. Aí nós vai para Paulo, nós vai para o seu xará. Paulo fala assim, ele começa a explicar que Deus é soberano, que Deus é isso, e que Deus... E chega uma hora que ele começa a falar da vida com Deus, que chega uma hora que tem uma hora que ele fica meio perdido. Sabe por quê, Paulo? Porque o apóstolo Paulo, ele fala: opa, mas vida com Deus, mas como que eu vou viver com Deus? Então é melhor eu morrer, porque para mim é ganho. Nós conseguimos entender como que Paulo chega uma hora que ele fala vida, só que ele chega a vida, não, para mim ter vida com Deus, eu prefiro morrer. Então imagina, aqueles três estavam numa situação de vida ou morte, mas ele preferiu em confiar e criar expectativa. E o que eu tenho para falar para você é que não importa o cenário que nós estamos vivendo, pode ser o pior possível ou pode ser o melhor possível, mas por exemplo, se você estiver no pior cenário possível, o desemprego bateu na tua casa, um filho seu morreu por causa dessa Covid, ou sei lá o que está acontecendo na tua casa, cria expectativa em Deus. Ele é tão poderoso que ele nunca falhou. Ele é tão poderoso que ele chegou sempre na hora exata. Todo mundo estava esperando o sepultamento, ou até fizeram o sepultamento de Lázaro, estava fedendo, mas Deus é tão bom que enviou o seu Filho Jesus Cristo no momento certo, na hora certa, e fez o que tinha que fazer, porque historicamente 3 dias poderia ressuscitar, 3 dias poderia ter acontecido algum engano, porque naquela época era normal ter uma enfermidade que apagava todo o sentido, e a pessoa talvez depois de 3 dias ele só voltava. Então o próprio Jesus esperou o 4º dia para mostrar para todo mundo que é Ele que é um milagre. Enquanto você do outro lado está criando expectativa em pessoas, criando expectativa no trabalho, criando expectativa em várias circunstâncias, e não está criando expectativa em Deus, Deus só está esperando passar o prazo de 3 dias, para no 4º dia Ele chegar na tua casa e resolver o problema. Você não entendeu? Enquanto você tiver recurso, enquanto você tiver tudo na sua mão, enquanto você está querendo fazer do seu jeito, Deus está deixando você fazer. Mas a partir do momento que você falar: Senhor, não tem mais jeito, agora é só um impossível para acontecer, fique tranquilo, na hora certa o Senhor vai entrar com providência. Mas o mais interessante que Paulo já nos ensinou: portanto, rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável
aleluia, a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Como eu não me conformo com esse mundo? É que eu não quero ser um molde do que está pronto. Eu quero ser um molde do que Deus quer que eu seja. Você precisa ser o exemplo do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Pode dizer o que quiser de você, pode falar o que quiser, mas se você está seguindo o que Deus colocou para você fazer, todo mundo vai falar A ou B, mas Deus está aprovando a tua atitude. E o mais interessante é que quando a gente, no versículo 2, no finalzinho, a gente começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso mostra o quão íntimo nós estamos ficando de Deus. Um exemplo que eu sempre dou, que todo mundo aqui está enjoado, mas eu sempre dou, eu não ligo que vocês estão enjoados, é que um exemplo simples da Bíblia de ser amigo de Deus é que quando Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo, e sua irmã Miriam e junto com Arão começam a falar mal da esposa de Moisés. Moisés não sabia, mas Deus do alto céu viu. E quando Deus enxerga aquilo e olha que estão falando mal da esposa de Moisés, Deus toma uma atitude naquela hora e fala assim: Moisés, chama Miriam e chama Arão, que nós precisamos conversar. E sabe o que Deus faz? Deus mostra para nós humanos que Ele é Deus em todo o tempo. Ele fala: Miriam, Arão, tem algum profeta entre nós? Existe alguém aqui como profeta? Se estiver, eu falo com eles com visão e falo em sonho, mas com Moisés não, com Moisés é diferente. Você está entendendo? Quando você cria expectativa em Deus, você começa a viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pode vir vento de um lado, pode vir vento do outro lado, pode vir até a morte, mas fique tranquilo, o nosso Deus venceu a morte. O que nós precisamos entender é não se conformar com esse mundo. Que foi louvado agora aqui, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz. Isso quando a gente faz sem a gente querer, e quando a gente reconhece o nosso erro, isso aproxima a gente mais de Deus. Aí entra aquela palavra: diga ao fraco, eu sou forte. Nós sempre precisamos dizer para nós mesmos, no momento da nossa falha: eu não vou falhar mais, eu sou forte, eu não posso falhar mais. Mas o meu subconsciente precisa sempre lembrar: eu preciso fazer o melhor culto, eu preciso fazer como se fosse o meu último culto, eu preciso apresentar a minha adoração como se fosse a melhor. Eu estou lavando louça e adorando a Deus como se fosse a última vez que eu estou lavando a louça e adorando a Deus. Você não precisa estar trancado em quatro paredes aqui dentro da igreja, você não precisa estar em um templo, não. Você precisa entender que nós somos o templo do Espírito Santo, e quando nós entendemos isso, nós conseguimos ver espiritualmente, o véu se rasgou e nós conseguimos ver o Cristo assentado à direita de Deus Pai, com os braços abertos e falando: isso, meu filho, adore em meio à circunstância, adore em meio à dor, adore. Se você ore um pouco mais. Se você jejue um pouco mais. E eu vou te falar, Deus não está nem aí preocupado com a sua emoção. Enquanto você ficar se prendendo na sua emoção, Deus não está nem um pouco preocupado. Mas é a partir do momento que você começa a fazer o melhor para Deus, Deus fica tão preocupado com detalhes para a tua vida que você não imagina. Eu não consigo explicar para você como Deus é detalhista para agradar aqueles que agradam a Ele. Eu vou dar um detalhe pessoal meu para você que está do outro lado. Essa semana, minha esposa sentiu vontade de comer chocolate. Só que o chocolate que ela queria comer era diferente dos outros. Era um chocolate 100% cacau. E ela ficou com vontade de comer. E não tinha chocolate. Deus é detalhista nas coisas, Paulo. À noite, chegou um irmão abençoado em casa. Trouxe uma bênção para o meu filho, trouxe bênção para os meus filhos. E a gente tirou tudo da sacola depois que ele saiu, e a sacola ficou vazia. E quando eu fui pegar a sacola, adivinha o que tinha lá dentro? Olha como Deus é detalhista. Tinha um chocolate 100% cacau. Quando você começa a apresentar o seu melhor para Deus, quando você para de deixar o seu eu falar e as suas emoções falar,
É até contraditório o que eu vou falar, Paulo, porque quando a gente começa a parar de fazer, ai, o meu eu, ai, essa pessoa, eu não vou com a cara dessa pessoa, ai, e quando a gente para com isso, Deus é tão detalhista que Ele não deixa o seu emocional abalar, porque Ele fica cuidando de você e o seu emocional não se abala, não tem nem base para ele se abalar. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando do sobrenatural para a tua vida. É um testemunho que eu estou dando para você, então acredita. Deus, Ele quer cuidar da tua casa, Ele quer cuidar da tua vida, mas você precisa rejeitar as coisas do mundo, você precisa se manter firme, você precisa se manter concentrado no que Deus tem para você. O projeto de Deus para você ainda permanece de pé, Ele quer cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Ele não é homem, nem filho do homem, para mentir ou então para voltar atrás de tudo aquilo que Ele te prometeu. Basta uma coisa: se ponha de pé, se levanta, que Ele está querendo falar com você nessa noite. Aleluias. Então liberta-me de mim. Diga isso: Senhor, liberta-me de mim, faça a tua vontade. Aleluia. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Declare isso na sua casa. Onde você estiver, declare. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Acredita nisso. Meu Deus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos essa noite, uma noite abençoada. Que Deus possa vir estar abençoando a cada um da banda. Deus é lindo, maravilhoso. Que Deus possa vir estar abençoando nosso ministério, nosso Bispo Carlos, nosso missionário Cidinha que está acompanhando. Que Deus possa vir trabalhar tremendamente na vida de cada um de nós. Abençoa nossos pastores e nossos ministérios também, a todos eles. Hoje foi um dia maravilhoso que tivemos, numa tarde, numa manhã maravilhosa de arrecadação de alimentos para as pessoas que estão precisando. Estamos bem firmes fazendo essa arrecadação, porque tem muitas pessoas que estão precisando. E eu e nosso irmão Roberto estamos na frente disso. Gostaria de estar lendo aqui em Efésios capítulo 6, amém? Junto com os irmãos, junto com vocês que estão acompanhando. Louvado seja Deus, Pai. Vem falar conosco essa noite, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 6, deveres dos filhos, que diz assim: E vós, filhos, sede obediente a vossos pais,
no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas de século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Estou passando para o nosso irmão Roberto. Glória a Deus, aleluia. Vazia
estamos quase chegando no momento da palavra. Antes eu preciso falar para vocês algumas situações e algumas obras sociais que nós estamos prestando e fazendo, que é um dever de um ser humano, não é um dever de um crente, é um dever de um ser humano. E nós, como crente, então, que nós pregamos a palavra, exercitamos isso, falamos que se nós fizer qualquer coisa e não tiver amor, isso bate na tecla para nós. Então, nós da Igreja Pentecostal da Última Hora estamos numa empreitada que é abençoar vidas. Não importa o seu credo religioso, não importa se você é evangélico, se é espírita, se é ateu, eu não sei o que você é, mas se você estiver precisando, necessitando de algo, fique tranquilo, ore a Deus, como nós estamos orando. Nós não estamos orando para Deus chegar até você, não, nós estamos orando para que Deus nos leve até você. Então nós somos igual a oração que eu fiz no começo, nós somos como fosse uma flecha no arqueiro, e o Senhor já lançou. Então nós estamos rumo a vidas, rumo a abençoar vidas. Hoje pela manhã, como nosso irmão Juliano disse, nós estava programado, eu não consegui ir, mas ele foi com a equipe arrecadar alimentos para famílias carentes. Hoje aqui nós já abençoamos uma família, nós estamos sempre, todo dia, isso é diário, isso não é coisa de mensal, é diário. Famílias nos procurando para se alimentar, famílias procurando para dar o que comer para os filhos. Graças a Deus que o Senhor colocou isso no nosso coração. Quando eu fui separado para missionário, a minha esposa não entendeu. A minha esposa foi aquela pessoa que falou assim: missionário? O que a gente vai fazer de missionário? O que é missionário? Eu não sabia o que era missionário. E o interessante é que Deus é aquele que levanta e capacita. Eu nunca imaginei fazer o que eu estou fazendo, pastor Éder, Juliano, nunca imaginei. Uma coisa que ocorria era isso, porque eu sei que dá trabalho, mas o mais interessante é que quando Deus coloca a sementinha no nosso coração, dá um trabalho danado, mas parece que a gente está fazendo a melhor coisa do mundo. A gente volta sorridente, a gente volta feliz. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Jairinho, é que quando você abençoa vidas, e quando você dá, você alimenta a sua alma. E quando você está dando, você está alimentando pessoas fisicamente com alimento. O mais interessante é que quando você está fazendo esse papel de dar e de abençoar vidas, automaticamente Deus está alimentando a tua alma. Fique tranquilo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que está do outro lado: abençoe alguém, abençoe algum vizinho seu, alguém da tua rua. Se você não tem ninguém para abençoar, você fala assim: não, minha rua está todo mundo com um prato de comida na sua mesa, está todo mundo tranquilo. Aí eu faço um pedido para você: se você quer abençoar, nos procure nas redes sociais, manda mensagem no nosso privado, que a gente vai até você retirar o alimento. Hoje, graças a Deus, um pastor me ligou e ele está dando uma oferta abençoada para que nós possamos comprar cestas básicas. E o nosso intuito é comprar tudo em engradado, é isso que fala? Comprar em bastante quantidade, em atacado. Nós queremos comprar e ajudar o máximo de famílias. Nós não queremos comprar cesta pronta, porque acaba sendo um pouquinho mais caro. Então a gente vai na fábrica, a gente vai prestar conta isso para quem estiver ajudando, para quem está abençoando. Vai estar os valores que vocês estão doando. Depois a gente vai ter a nota fiscal para apresentar e o nome das famílias cadastradas. Então nós estamos hoje com mais de 100 famílias que precisam de um alimento diário. Nós conseguimos abençoar semana passada mais de 50 famílias. Só que isso aí, brincando, durou 4 dias, 5 dias, no máximo uma semana. O que eles vão comer depois disso? E o mais interessante é que quando Deus coloca a sementinha no nosso coração, a gente não dorme tranquilo. Eu mesmo, minha esposa fica brava comigo, fala: entrega na mão de Deus. Tudo bem, tá tudo na mão de Deus. Mas eu fico imaginando, meu telefone toca, as pessoas falando assim: ô pastor, eu comi ontem e hoje eu não almocei, eu não sei nem o que vou dar pro meu filho. Eu fico me colocando no lugar daquelas pessoas e imaginando o que aquela pessoa está imaginando. Aí tem pessoas que vão para o mundo do crime porque as portas se fecharam e hoje essa pandemia é difícil culpar alguém porque está tudo fechado. Agora é o papel de pessoas solidárias, não estou falando de crente, pessoas solidárias, pessoas que querem ajudar o próximo. E nós como crente temos a obrigação, temos o dever de fazer isso. Então,